Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego, este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos falar sobre o escândalo envolvendo Sessue Hayakawa, um grande ator japonês, e o seu envolvimento com uma atriz americana chamada Ruth Noble, com quem ele teve um filho. Você pode achar que isso não tem nada demais, só que o Sessue acabou adotando a criança com a sua então esposa, a Tsuru Aoki, e alguns meses depois a Ruth mudou de ideia e quis o filho de volta. Foi aí que os jornais então tiveram um prato cheio. Vem comigo para entender um pouco mais dessa história. O Sessue Hayakawa foi um grande ator japonês, como eu já disse, que conseguiu fazer uma ótima transição entre os filmes mudos e o cinema falado. Ele foi considerado o primeiro grande astro japonês de Hollywood e ganhou muito destaque com o filme O Rio da Ponte Kwai, em 1957. A Tsuru, a sua esposa, não ficava nada atrás dele. Ela foi considerada a primeira grande atriz japonesa a ter influência no cinema hollywoodiano, mas em 1920 ela desistiu da sua carreira para ficar em casa e apoiar a do marido. No papel, a Tsuru e o Sessue tinham um ótimo casamento, mas ele estava traindo a esposa com uma atriz americana que ele conheceu em um de seus shows, chamada Ruth Noble. Todo esse escândalo do filho do Sessue com a Ruth atingiu os jornais. A própria atriz acabou escrevendo o seu lado da história em várias matérias e ela afirmou o seguinte: ela acabou conhecendo o Sessue em 1926, quando participou de um show dele de vaudeville chamado The Bandit Prince. Ela afirma que ela foi contratada pela própria esposa do Sessue. Foi ali que os dois começaram a se envolver e eles ficaram algum tempo assim. Depois que o show acabou, a Ruth se mudou para Nova York, só que ela afirma que o Sessue foi atrás dela e eles continuaram o romance sem o conhecimento da esposa dele. Foi aí que o Sessue começou a dizer que ele não poderia se divorciar da esposa porque ela não lhe concederia o divórcio, e para que ele pudesse se separar da Tsuru, a Ruth deveria ficar grávida. Pois bem, a Ruth disse que fez o pedido dele, ficou grávida e ela deu à luz a um filho chamado Alexander Hayes em 30 de janeiro de 1929. Quando a Tsuru ficou sabendo do bebê, não quis se separar do Sessue. Ela tentou de todas as maneiras para que a Ruth largasse o filho e deixasse com ela e o Sessue. A Tsuru teria afirmado que a Ruth não ia querer o estigma de ter uma criança japonesa, sendo uma mulher branca. Ainda na mesma matéria, a Ruth afirma que em outubro de 1930 o Sessue voltou para o Japão e havia lhe prometido uma mesada de $150 para que ela pudesse cuidar da criança. Só que a Ruth disse aos jornais que isso não foi cumprido e que a Tsuru não lhe dava nada e apenas queria visitar a criança. Como ela não estava conseguindo emprego e estava sem dinheiro, a Ruth afirma que em junho de 1931 ela concordou em dar a guarda do Alexander para a Tsuru e o Sessue em troca de $4.500 e $150 por mês por um tempo indeterminado. Isso em troca, é claro, que ela pudesse visitar a criança uma vez por semana. A Ruth também diz que isso no começo acontecia, ela conseguia ver o filho uma vez por semana, mas a Tsuru estava sempre presente e nunca a deixavam sozinha com o seu filho. Logo depois, em setembro de 1931, a Tsuru e o Sessue adotaram oficialmente o Alexander Hayes, renomeando-o como Yukio Hayakawa. Yukio, que quer dizer flocos de neve, e bem interessante, que foi o nome do personagem do Sessue em um filme chamado His Birthright. Pulando para outubro de 1931, a Ruth entrou com um processo para reaver a guarda do seu filho, temendo que ele fosse para o Japão com o Sessue e a Tsuru, porque ela realmente queria ficar ao lado dele, pelo menos foi isso que ela afirmou aos jornais. E uma audiência estava marcada para novembro daquele mesmo ano. Só que aí que as coisas ficam bem estranhas, porque o processo nem acabou indo
a julgamento. Ela havia entrado com o processo no dia 16 de outubro de 1931, mas para o final de outubro, ela acabou desistindo do processo sem mais nem menos, e aí, em 7 de novembro daquele ano, ela ameaçou voltar com o processo, só que tudo mudou quando, em 11 de dezembro de 1931, ela se encontrou com o Sesui numa embarcação em que ele estava para voltar para o Japão. Ela tinha o seguido com o pseudônimo de Ruth Darby. Ela foi casada entre 1920 a 1927 com um inglês chamado Edmund Darby. Ela estava no mesmo barco que ele e os jornais afirmam que ela o perseguiu porque ela queria o perdão dele por ter feito passar por um processo e por um escrutínio dos jornais tão grande. Durante o encontro deles na embarcação, o Sesui afirmou em entrevistas para jornais que ele lhe deu mais $7.000 e concordou em lhe dar $150 por 3 anos. A Ruth, no entanto, afirmou que ela não aceitou nada disso e que apenas foi lá para conseguir o perdão dele. Depois nós vamos ver que não foi bem isso e que o Sesui realmente estava dizendo a verdade. A Tsuru também deu uma entrevista na época afirmando que Yukio agora era o seu filho. Ela disse o seguinte: ele é o meu menino agora e está começando a me amar. Estou planejando um Natal branco para ele. Todo mundo achou então que tinha acabado toda aquela situação. O Sesui foi para o Japão com a Tsuru e o seu filho Yukio, e a Ruth ficou em Nova York. Mas em 18 de julho de 1932, a Ruth foi para Tóquio, no Japão, se encontrar com o Sesui e na esperança de ver o seu filho. Os jornais japoneses, na época, afirmaram que ela não conseguiu ver o filho, mas teve um jantar apenas com o Sesui. Ela retornou para os Estados Unidos e permaneceu em silêncio durante vários anos, ou seja, não se sabia qual era a situação, mas o Yukio permaneceu no Japão, sendo cuidado pela Tsuru, a sua mãe adotiva, e o Sesui, que era o seu pai biológico. Aliás, você está gostando dessa matéria? Então, por favor, deixe o seu like, comente aqui e compartilhe para quantas pessoas você quiser. A Tsuru e o Sesui tiveram uma vida pacífica, entre aspas, mas não teve nada que foi digno de manchete de jornal. Por vários anos, os dois adotaram mais 2 crianças e permaneceram no Japão e também em Los Angeles quando o Sesui fazia alguns filmes hollywoodianos. Aí você pensa, bom, a situação com a Ruth acabou, ele deu o dinheiro que ela queria, deu tudo certo, mas é aí que você se engana. Em 6 de janeiro de 1961, quando Yukio já era bem crescido, ele já tinha uns 30 e poucos anos, a Ruth entrou com um processo em Nova York novamente contra o Sesui, pedindo $500.000 e um dinheiro que ela afirma que não havia recebido, devendo $15.180. Para você ver que a Ruth negou que tinha feito esse acordo com ele e ela estava mentindo. Eu dei uma pesquisada e encontrei que o processo foi a julgamento em abril de 1962, quando a esposa do Sesui já tinha falecido, a Tsuru faleceu em 1961, e o juiz negou o pedido da Ruth porque afirmou que havia passado do prazo do acordo para que ela pedisse algum residual ou uma multa, vamos dizer, ou ganhar um dinheiro de uma multa pelo que ele não tinha lhe pago. Eu dei mais uma pesquisada e não achei nenhum indício de que a Ruth tenha procurado Yukio para ter um relacionamento com ele ou vice-versa. A sua meia-irmã, a Reiko Elliott, afirmou em sua autobiografia que o Yukio se mudou para os Estados Unidos nos anos 70 com a sua mulher e o seu filho. Pelo que eu vi, ele se tornou um engenheiro e faleceu em 13 de janeiro de 2001. Infelizmente, na época, os jornais tiveram um apelo bastante racista em relação ao Sesui, afirmando nas manchetes: mulher branca processa Sesui Hayakawa. Muitas pessoas ficaram do lado da Ruth como se ela fosse uma mulher sofredora, especialmente porque ela era branca, e muitos pintaram o Sesui como um homem desalmado e sem coração. A gente não sabe, obviamente, o que aconteceu nas entrelinhas de tudo, afinal, o que eu tenho aqui em base são apenas os jornais da época,
mas infelizmente dava para perceber que a Ruth parecia não ter os melhores interesses do filho em mente, o que é uma pena. O Sesui também, né, pelo que dá a entender, enganou a Ruth. Realmente não tem como dizer se é uma pessoa certa nessa história. O Sesui não teve a sua carreira prejudicada por causa desse escândalo e continuou fazendo filmes por vários anos, e a meia-irmã do Yukio afirma também que foi muito difícil para ele viver na sombra do pai. O Sesui faleceu em 1973 e, pelo que se sabe, não teve mais nenhum encontro com a Ruth Noble, uma atriz de vaudeville que realmente mexeu com o mundo desse ator japonês. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse babado que agitou Hollywood e também a imprensa japonesa da época. Por favor, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. São todos muito bem-vindos. Até o próximo vídeo da Caixa de Sucessos. Tchau, tchau!